Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre a sombra do arteterapeuta. Hoje a gente está recebendo a nossa ex-presidente, a arteterapeuta Nara Peixoto. Ela vai falar, a gente vai conversar hoje sobre a sombra do arteterapeuta. Sejam todos bem-vindos. Pastora Sandra, Sofia, Renatinha, só aguardando Nara entrar para a gente começar a discutir sobre esse tema que é tão importante, né? Muitas pessoas mandaram mensagens pedindo que a gente falasse um pouquinho sobre esse tema, sobre a sombra do arteterapeuta, que acho que é aquilo que nos atravessa, né? Rosângela, pastora, Larissa, seja todo mundo muito bem-vindo. Deixa só Nara entrar para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Lorena, Sandra, Paula, que maravilha, gente, que alegria encontrar vocês aqui. Sandrinha, saudade. Sandrinha foi minha colega de turma de formação em arte terapia. Leninha, seja bem-vinda, meus parabéns mais uma vez. Ai, Narinha já entrou. Deixa eu ver se eu consigo adicionar ela aqui para a gente começar a falar desse tema. Pronto, deixa eu ver se nada aparece aqui. Oi, Olá, oi, Vini. tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem. Tô Como é que vai ansiosa. de quarentena por aí? Tudo em paz, né? Na medida do possível, tudo bem, né? Agradecendo por estar em casa, por estar segura, por ter comida, por ter trabalho, né? Só agradecer nesse momento, né? E pedir pelas pessoas que estão em situação difícil mesmo. É, é isso, focar no que de positivo a vida nos oferece nesse momento, né? É Nos isso. vínculos e nesse nosso fazer. Preparada para falar sobre esse tema? Vamos lá, né? Eu acho que é um tema importantíssimo pra gente. Eu acho que Desafiador também, né? é, eu acho que é um tema importantíssimo, profundo e que afeta muito a gente, né? Aí você sabe que muitas pessoas, a partir daquela live, aquela primeira live que a gente fez, elas começaram a pedir que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Realmente eu percebo que é uma coisa que atravessa a gente. Então, pessoal, a Uhum. gente vai começar a conversar, mas, mais uma vez, eu quero reforçar que a ideia da live é que a gente converse, que a gente troque ideias. Então, vocês podem comentar, podem fazer perguntas, né? Enquanto Nara estiver falando, eu estou aqui atento, ela também vai ficar quando eu estiver falando, para que a gente construa juntos. Eu queria começar, Nara, falando o seguinte, trazendo para as pessoas o porquê de falar desse tema. Não é? Eu Uhum. já disse que naquela primeira live, depois que entrou o tema do dinheiro, né? Uhum. De como cobrar. E então muita gente se questionava disso, né? De como cobrar, de como sustentar esse valor. E aí a gente trouxe algumas questões e acabamos entrando naquele tópico da sombra. E aí eu pedi até que você contasse aquele sonho. Então, nasceu dali aquela ideia, acho que ali já foi uma sementinha que foi plantada, mas tem uma coisa que, assim, enquanto diretoria das BART, tem uma coisa que eu observo e que me incomoda bastante, né? Na verdade, assim, eu já venho observando desde a época que eu era estudante de arte terapia, que me incomoda bastante, assim, que é essa questão da falta de confiança do arteterapeuta em si mesmo. De muitos arteterapeutas, Uhum. eu vejo que saem dos cursos, não é? Muitos profissionais que não conseguem viver de arte terapia. Muitos Uhum. profissionais que saem do curso e vão buscar formações complementares. Sabe? Muita gente que faz, e é bonito assim, quando a gente entra no curso, né? Parece que o mundo se abre pra gente, a gente descobre tanta coisa maravilhosa e o desejo de trabalhar naquilo, de mergulhar naquele processo. E aí, quando a gente termina o curso, a gente vê que a maioria das pessoas vai se afastando ou
trabalha com arte terapia, mas tem uma outra atividade. São poucas pessoas que conseguem trabalhar com arte terapia, viver de arte terapia, assumir essa carreira em arte terapia. E aí eu vejo que tem uma questão aí, claro que tem as questões de mercado, mas tem uma questão aí que tangencia esse tema, que é a sombra do arteterapeuta. E aí, Uhum. depois que o povo começou a pedir para a gente falar disso, eu achei importantíssimo te convidar novamente para a gente ampliar aquela conversa. Então, assim, como eu Sim. sei que a gente que está aqui hoje não estava naquele dia, eu queria que você começasse contando mais uma vez o seu sonho, pode ser? Uhum. Pode sim. Eu acho que Vamos é lá, bem então. importante, né? Começar por esse lugar, né? Que eu acho que fala muito sobre o nosso trabalho, né? Tanto enquanto arte-terapeuta, quanto profissionais que têm uma abordagem junguiana, né? Então, assim, o sonho, né? Eu fiz arte-terapia e ao longo da formação, engraçado que depois que Vini me convidou, né? Eu fui lembrando do processo de formação, de algumas conversas com Carla, que era a nossa coordenadora e quem coordena ainda o curso hoje lá no Instituto Junguiano. Fui lembrando dessas conversas até chegar ao sonho, né? O sonho eu tive quando eu já estava formada, tinha acabado de formar, e aí eu não me sentia abastecida, né? Porque eu achava que era muito pouco o curso que a gente teve lá. O curso é um curso de 2 anos e meio, como qualquer curso, né? Que eu acho que foi uma coisa que a gente abordou também na última live. Nenhum profissional sai seguro de realmente realizar a profissão, porque a gente se torna profissional sendo, não é só nas cadeiras, né? Da academia, não é só nas cadeiras dos cursos que a gente faz, a gente precisa dessa prática. E aí eu estava muito angustiada, porque mesmo atendendo já, eu falava para as pessoas assim, eu sou arte-terapeuta. A terapia tem uma base psicológica, né? Eu precisava justificar que tinha uma base psicológica, né? E aí, por isso, eu fiz vestibular para psicologia na UNEB. E aí, um dia antes, né, na noite antes de ir para fazer a prova, eu sonhei que para ir fazer a prova, eu percorria um caminho a pé da casa de minha mãe, que era onde eu estava na noite, até a escola. Então eu saía de Brotas, dos Galés, até o Luiz Viana a pé, só que eu precisava bater em armarinhos para me arrumar, porque eu precisava estar paramentada. Eu precisava ter glitter, e não era maquiagem apenas não, era glitter, lantejoula, enfeites para o cabelo, né? Então, só que eu não conseguia. Eu chegava nos lugares e a maioria estava com portas fechadas. Consegui um ou outro, mas quando eu chegava, enfim, na escola onde eu ia fazer a prova, os portões estavam fechados e eu não conseguia fazer a prova. Então, no dia de manhã, eu acordei, conversei com minha mãe, contei ela o sonho, disse: minha mãe, eu vou lá fazer a prova, porque eu já paguei mesmo, vou ver o que é que dá. Mas eu sei que eu não preciso mais fazer essa faculdade. Agora eu entendo que isso é só para me enfeitar, né? E é muito da persona, né? Precisar dessa persona constituída para me sentir segura enquanto profissional. Então, depois desse sonho, acho que foi uma virada de chave para minha vida profissional. Levei para terapia, claro, mas eu já entendia o significado simbólico disso. Claro que minha terapeuta ajudou a explorar mais, né, e trazer, né, tirar desse lugar que era sombrio, né, o que a arte-terapia tinha de fantástico que outras terapias não oferecem, porque cada uma tem, né, tem uma coisa de bom, uma coisa de melhor para oferecer, e a partir daí eu comecei a dizer, eu sou arte-terapeuta, né, e consegui a querer divulgar meu trabalho enquanto arte-terapeuta. Quando os clientes chegavam, mas você não é psicóloga? Eu dizia, não sou psicóloga, mas eu acho que a gente pode desenvolver um trabalho bacana, justamente por a gente ter outros recursos possíveis para isso, né? Então, esse sonho foi uma virada de chave. Claro que não muda, né? Não é um milagre, né? Porque acredito que não está só no campo do inconsciente pessoal, né? Eu acho que a gente vai entrar um pouco nisso, né, Vini? Está Sim. também no campo do coletivo, né, da cultura profissional, do inconsciente coletivo da nossa profissão, que a gente precisa trabalhar. Eu acho que uma das funções das associações pelo Brasil inteiro é essa,
né? Para a gente poder realmente construir essa identidade, mas uma identidade construída a partir do que é a arte-terapia, não do que não é, né? Não de uma outra referência externa, né? É a gente fazer nascer a nossa identidade a partir do que nós somos e do que nós fazemos e do que nós podemos, né? E se você me permite, Vini, eu queria assim, depois desse sonho, trazer algumas reflexões que eu acho que a gente pode até responder algumas ao longo da nossa live, mas são reflexões que eu acho que cabem tanto para nós, arteterapeutas, que estamos assistindo aqui, mas para outros profissionais também, né, para pensar em suas carreiras, porque eu sei que aqui não tem só arteterapeuta, tem psicólogos, tem outros terapeutas, tem outros profissionais. E a primeira pergunta é: o que você imaginava de um terapeuta que era um terapeuta quando pensou em se matricular no curso que você fez? Que imagem você tinha disso aí? Porque a imagem que eu tinha era totalmente diferente do que é viver como terapeuta, tá? Segundo, e aí eu acho que é mais específico para nós, e quem trouxe para mim essa parte muito importante é Larissa Seixas, que também é arteterapeuta, que é artista plástica, e numa conversa com a gente lá nas Bart, ela trouxe o lugar do artista e da arte na nossa sociedade, né? Então a gente está juntando saúde mental, que é algo que, embora esteja crescendo, não chega para todo mundo, nem todo mundo entende realmente a função dos profissionais da saúde mental, né? Tem ainda a questão da arte, né? Que é algo tão marginal, tão marginalizado na nossa sociedade e às vezes tão desvalorizado e tão sem sentido para muita gente, né? Então, assim, que imagem você, arteterapeuta, tendo da arte e de quem vive de arte? Você acha que é possível viver de arte? Porque hoje eu acredito que é possível viver de arte. Aliás, eu acho que sempre acreditei, porque eu sempre vivi com muitos artistas que, com dificuldades ou não, conseguiram viver de arte, né? Uma outra pergunta é: o que nos impede... Só uma pausa rapidinho, antes de você ir para a segunda pergunta, porque eu acho que você falou, isso que você está trazendo aí é uma coisa muito profunda, muito forte. Eu queria só fazer um parêntese, tá? Adorei que você vontade. Opções. Mas assim, é pensar mesmo que o lugar que a gente ocupa é um lugar marcado por dois campos dos saberes que são marginalizados na nossa sociedade. Existe toda em saúde mental. Mês passado a gente comemorou o Dia da Luta Antimanicomial. A gente sabe o quanto a pessoa que é acometida por uma questão de transtorno mental, ela é marginalizada da sociedade. Então são os loucos, então as instituições, né, de saúde mental, elas eram utilizadas nesse sentido, como que para fazer uma higiene, e como o lugar da arte também é um lugar marginal, porque os artistas também são colocados nesse lugar. Então, assim, a gente está cruzando duas áreas do saber, a gente está dialogando com duas áreas de saber, que no nosso inconsciente brasileiro, no inconsciente coletivo do Brasil, são duas áreas. Então, isso é fantástico, né? Então, a gente precisa começar a pensar daí. Tem uma outra coisa que você falou, que aí eu acho que a gente vai ampliar, só para não perder, assim, que é assim, essa sensação de estar pronto. Não é? Eu sou psicólogo, então eu fiz primeiro psicologia, depois eu fui fazer arte-terapia. E quando eu fui fazer arte-terapia, eu fui fazer já no final do curso, eu não esperei terminar. Antes de terminar a faculdade, eu fui fazer arte-terapia. Por que eu fui fazer arte-terapia? Porque quando eu terminei a faculdade de psicologia, eu sentia que a faculdade não me dava subsídios para atender clinicamente. Então eu não me sentia preparado. E Nara, deixa eu te falar, não é uma coisa minha. Era eu e meus colegas. Eu já dava aula nessa época no núcleo de extensão junguiano, então eu convivia com pessoas de várias faculdades, psicólogos, que estavam recém-formados e que estavam se formando. E todo mundo tinha a mesma queixa, de que não se sentia preparado para atuar como terapeuta. Aí eu fui para a pós-graduação, e aí eu falei, não, aqui eu vou aprender as técnicas, eu vou saber que, né, agora... E quando eu terminei o curso de arte-terapia, eu terminei com a mesma impressão que você terminou. Muito pouco.
Só que Uhum. assim, eu não sou natural de Salvador, então, tipo assim, meus pais me ajudaram na graduação, então eu tava me virando, eu tinha que começar a trabalhar, eu não tinha como fazer uma terceira formação, então vamos meter as caras. E aí eu comecei a mergulhar naquilo e fazendo, e aí foi essa grata surpresa que você trouxe. Descobri que isso não é uma questão da arte terapia. Eu quero dizer para você, Uhum. então, que fez o seu curso, que está fazendo o seu curso, e que não se sente preparado, que isso não é uma questão da arte terapia, isso é uma questão desse lugar de terapeuta. É um lugar que é construído, como você mesma disse, no fazer. E um Uhum. fala isso, Uhum. né? Que essa prática terapêutica não tem uma fórmula. Cada Sim, terapia é justamente. única. E a gente vai Uhum. construindo isso no fazer. Eu achei isso que você trouxe também fantástico. Ó, já fechei meu Uhum. parênteses e continue, que tá maravilhoso. Então, vá fazendo os parênteses aí, porque a pessoa aqui, às vezes, né, não tem Pronto. muito limite, não. Então, fique à vontade. Bom, eu acho que, assim, trazendo essa coisa do fazer, né, do estar pronto ou não, eu acho que se a gente perguntar a qualquer profissional que não tem uma prática muito substancial, assim, né, durante o curso, a gente pode pensar no jornalista, a gente pode pensar no advogado, no professor, enfim, né, a gente aprende ser sendo, né? Então, acho que experimentar, né, e estar disponível para esse lugar de errar e acertar, de conhecer os caminhos, de entender qual é o seu caminho, né? Eu acho que esse é o caminho de todo profissional. Só que a gente vive numa sociedade que a gente, desde muito cedo, a gente precisa acertar sempre, né? Então a gente tem uma média que a gente precisa cumprir, a gente tem regras na escola que são definidas, né? E que se você errou, você não presta, se você errou, você está fora, né? Você repete de ano. Então a gente é conduzido para que a gente tenha medo de errar. Enquanto profissional, já pensou como assim? Eu vou errar ganhando dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro e vou errar? Mas como não? Nós somos perfeitos, né? Mas eu vou voltar só para as perguntas aqui, porque eu acho Volte, que volte. elas são norteadoras também para a nossa conversa. A terceira pergunta é: o que nos impede? E eu acho que tem muito a ver com essa coisa do errar, né? O que nos impede de realizar tudo aquilo que conscientemente a gente acredita que pode realizar? Né? E aí a gente pode pensar nessa coisa do agradar, do pertencer, do ser aceito, do errar, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas que vamos pensar aí, né? O que impede você, arteterapeuta, de tentar, de ir para o consultório, de fazer um grupo terapêutico, né? De pensar o seu público e realmente focar num público específico? Uma outra pergunta é: você tinha hábitos que suprimiu com todo rigor, numa tentativa de se adaptar e de tentar ficar mais semelhante às outras pessoas, né? De ficar mais semelhante ao grupo, de pertencer a uma categoria, né, que já é mais aceita, e aí a gente faz a relação com a coisa do psicólogo, né? Que muita gente faz arte terapia, mas que não usa os recursos expressivos em si para trabalhar no setting terapêutico e acaba se aproximando de uma psicoterapia, né, que é muito mais fala, que vem símbolos também, dá para a gente trabalhar através da fala, mas não é trabalhar com a arte, né? Então, assim, pensar, né, que hábitos a gente suprime para ficar neste lugar do pertencimento, para ficar nesse lugar de estar semelhante a outras pessoas. E a última pergunta, né, para você aí tocar o barco, pensar como é que a gente caminha você deixou de tentar, de realizar algo em algumas áreas não significativas na vida, porque uma vez lhe disseram que elas não eram importantes para merecer atenção. Então, se a gente pensa no fazer artístico, né, quantas pessoas, clientes, não clientes, arteterapeutas, enfim, a arte também ficou neste lugar de isso daí não vai te levar a lugar nenhum, para que você vai fazer isso? Né? Então, quantas coisas além da arte a gente deixou de tentar realizar? Quantos projetos nós, enquanto profissionais, deixamos de colocar em prática porque tem um colega, porque tem alguém, porque o nosso senso crítico também está do lado de cá dizendo, mas isso é bobo, todo mundo já faz, isso é muito diferente do que todo mundo já faz, né? Quantas coisas a gente já deixou de fazer, né, nesse caminho,
em função desse não ser importante. E o quanto de coisas desimportantes é o nosso diferencial também, né? Porque se a gente só faz coisa importante, a gente entra num padrão. E se a gente faz coisas desimportantes e inclui na nossa prática profissional ou na vida, é a construção da nossa identidade, né? Então, eu acho que é para a gente poder ir pensando aí, Vini, junto. Algumas coisas aí do que você falou, eu vou comentar aqui, só rapidinho, antes da gente continuar. Alguém Uhum. pediu aqui, algumas pessoas estão pedindo para deixar a live gravada. Ó, a live fica no IGTV, tá? Então, quando terminar a live já vai estar disponível. E a gente deixa também a live gravada disponível no YouTube. A gente tem um canal no YouTube, Associação Baiana de Arte Terapia. Então, todas as lives passadas estão lá disponíveis no YouTube e essa, durante a semana, a gente vai colocar. Tem uma coisa que você estava falando, que é esse lugar do errar, né? Que é muito, assim, uma construção desse lugar de terapeuta que vem, assim, da psicanálise, que a gente herda também, que é esse lugar do sujeito suposto saber, né? Como se o Uhum. terapeuta fosse aquela pessoa que tem todas as respostas, que tem todos os procedimentos, que faz tudo certo, que não erra. Então eu tenho um medo muito grande de errar. Eu estava dando supervisão a uma pessoa que acabou de se formar em terapia na semana passada. E aí ela falava assim, né, desse medo de errar, sabe, de se colocar e desse se autorizar. E a gente trabalhava para desconstruir isso, porque não quer dizer que estar no lugar de terapeuta, não quer dizer que a gente não vai errar, a gente erra, os terapeutas mais renomados erram também, porque errar Uhum. é uma coisa da condição humana. Então, essa sombra que nos passa rasteira, ela está muito vinculada à construção dessa persona idealizada. Então, eu achei fantástico essa primeira pergunta, acho que foi a primeira que você fez. Que imagem é essa que a gente construiu, né, dessa carreira e desse lugar de terapeuta? Então, é um lugar que vai ser construído com erros e acertos, com altos e baixos, mas a gente precisa avançar, a gente precisa dar um passo. E com muita honestidade, né? Na última aula, a última supervisão antes da pandemia, com a turma lá no Instituto Jungiano, a gente falava sobre isso. É sobre estar nesse lugar com honestidade. Sabe? Eu sou arteterapeuta e não sou psicólogo, então tudo bem. Mas eu sou arte-terapeuta e o que eu tenho para oferecer é muito bom, o que eu tenho para oferecer é muito bonito. O que eu tenho para oferecer, ele toca em áreas e chega em lugares que a palavra não chega. Então a Uhum. gente precisa acreditar nisso, né? E a gente vê que muitos de nós, muito disso que as pessoas têm lá fora, é reflexo do que se passa aqui dentro com a gente. Muitos de nós não acreditamos nesse processo. E uma outra coisa também que você fala aí, que me toca, é sobre essa questão da clínica, né? De ir para esse lugar da clínica. O que impede de ir para esse lugar da clínica? E eu quero aqui fazer uma provocação. Eu quero fazer uma Uhum. provocação que Nara vai para outros lugares fora da clínica. Eu sei que Larissa, que acabou de... Uhum. Pois é. Eu sei que Larissa, que acabou de comentar aqui, ela faz outras coisas para além da clínica. Gente, arte-terapia não é clínica. Arte-terapia também é clínica, Também é mas clínica. não é só isso. Uhum. Foi ser um Uhum. escritor, escrever um livro. Você já pensou em desenvolver um método para trabalhar autoestima, para trabalhar ansiedade? Entende? São N possibilidades. São muitas Uhum. possibilidades. E a gente fica também muito reduzido a esse lugar da clínica. Esse lugar da clínica é um lugar extremamente disputado, porque além dos psicólogos, a gente tem todos os outros Muitos. terapeutas, não é? Uhum. Terapia não é Uhum. assim, saber acreditar no que a gente tem para oferecer. Eu acho que Uhum. a gente começa a discutir mais ou menos por aí. Uhum. Sim, sim, Vini. É, eu queria até trazer um pouco dessa experiência, né, de trabalhar o fora da clínica, né? Eu acho que foi mesmo, eu acho que é olhar para um lado sombrio, né? É olhar para mim, foi olhar para uma sombra, para um aspecto que eu tinha colocado na sombra, né? Eu sou administradora de formação e quando eu saí da administração, eu saí muito traumatizada, porque eu fui muito desvalorizada enquanto profissional. Porque é muito administrador, eu trabalhava numa empresa
eu trabalhava com qualidade, eu trabalhava padronizando um laboratório, né? E fui para o outro polo, que é o da criatividade, né? E aí eu disse assim, eu nunca mais quero ver administração na minha vida. E aí, num dado momento, por acaso mesmo, eu assisto uma palestra que uma pessoa fala que para empreender a gente passa por 3 pilares. Quem eu sou, o que eu sei e quem eu conheço. O que eu sou é autoconhecimento. Eu disse, nossa, eu posso incluir a arte terapia em algum lugar aí. E aí tiro da sacola aquilo que eu tinha colocado lá na sombra, olho para as minhas habilidades que estavam lá amarrotadas, não trouxe todas, porque eu não quero todas, porque hoje não preciso de todas as habilidades enquanto administradora. E aí a gente vai acolhendo, e aí a gente vai ampliando as nossas possibilidades, porque olhar para esse lugar de sombra é justamente olhar, né? O senso comum fala muito da gente olhar para o que para o que a gente tem medo, para o que vai devastar a nossa vida. Claro que a gente vai tirar de lá conteúdos que são difíceis de elaborar, né? E para isso a gente tem um acompanhamento terapêutico, mas a gente vai olhar também para aquilo que vai trazer vida, para aquilo que vai complementar, né? Então, assim, na minha vida profissional, o que me fez olhar para o que eu poderia fazer para além da clínica foi justamente ver quem eu era e que habilidades eu tinha. Eu tinha a habilidade da administradora, mas tinha outras habilidades também, né? Tem a persona da mãe que auxilia nesse processo também. Tem outras, né? E aí a gente vai pesquisando, porque uma persona vai ensinando a outra. E eu acho que é nesse lugar que nós, enquanto terapeutas, precisamos estar em relação a essa persona do terapeuta, né? Uma persona flexível. Porque é claro que a gente vai construir uma identidade enquanto terapeuta, mas essa identidade não precisa ser rígida. Não precisa seguir um único padrão, porque isso é entrar no manicômio, né? E é algo que a gente luta contra, né? A gente luta contra os manicômios, né? Então, se a gente pensa nessa única forma, a gente está se restringindo, a gente está num lugar apertado. E a gente está falando de criatividade. Então, a persona vem atender justamente a esse lugar de conformidade, né? De estar se sentindo confortável. E muitas vezes, para a gente atingir esse suposto conforto, a gente vai entrando, a gente corre o risco, né, de não estar buscando dentro, e sim só buscando fora. O fora vai ajudar, né, como projeção, para a gente entender o que está lá dentro, né, a gente vai pescando fora, mas não dá para olhar só para fora. É uma chamada mesmo para a gente mergulhar, entender o que é que está reprimido, né, lá, e voltar com isso, né? E aí, quando a gente volta com isso, é que a gente tem a possibilidade de trazer a criatividade para essa vida. Ainda que em algum aspecto possa ser doloroso inicialmente, né? Exatamente. Eu partilho muito dessa sua forma de pensar. Eu dava aula, né? Antes de fazer psicologia, eu dava aulas. Eu sempre gostei de dar aulas. Quando eu estava no ensino médio, eu dava banca. Depois eu comecei a estudar música, então eu dava aula de música. Depois eu trabalhei com musicalização infantil. Depois eu trabalhava com formação humana, né? Eu sempre gostei muito de dar aula. Eu fiz uma formação em oratória. Então, na faculdade, eu comecei a dar aula da teoria junguiana no núcleo de extensão. E quando eu me formei em arte terapia, eu comecei a pensar nessa possibilidade também, como arte terapeuta. Então, eu montei um curso de desenho infantil, não é? Há 2 anos atrás, a gente deu esse curso nas Bart, não é? Você deve lembrar. Sim. E aí depois eu montei um curso de técnicas expressivas e fui dar aula disso. Hoje eu trabalho também dando aula, né? Trabalhando com supervisão. Então, assim, você vai de encontro com aquilo que é a sua habilidade, que é aquilo que a gente chama de diamond, de essência, né? As suas competências, as suas habilidades, e você vai construindo uma forma de fazer da arte terapia e se descolando cada vez mais desse lugar tão engessado e que ao mesmo tempo é tão perseguido, né? Esse lugar esse ideal de terapeuta, de psicólogo que sabe tudo, que não erra. É engraçado assim que você fala assim, né?
A gente tem medo dessa sombra, essa sombra vem para nos destruir, mas na verdade, essa sombra, ela já está destruindo os arteterapeutas. Tem muitas Sim. carreiras que são destruídas por conta disso, né? Aquilo que Jung fala, o que negas te submete. Então a gente precisa olhar para isso e se apropriar da arte-terapia. E eu acho assim, Nara, isso tudo que acontece aí fora, esses questionamentos que as pessoas trazem, né? Ah, vem buscar, você é arte-terapeuta, mas você é psicólogo? Isso é uma coisa que nasce dentro da gente enquanto arte-terapeuta. Porque eu lembro que quando eu fazia o curso de arte-terapia, a maioria dos colegas não faziam terapia. E os que faziam, faziam com psicólogos. Uhum, uhum, E sim. terapeuta hoje. E aí eu quero perguntar para você que está assistindo, né? Você que faz terapia, você escolheu fazer arte terapia com um arte terapeuta? Porque isso é importantíssimo. Porque se eu não acredito nessa modalidade, além da questão assim de passar por esse processo, né? Que é fundamental. Uhum, Além de sim, passar por esse sim. processo, eu acredito nisso, eu me submeto a isso. Então já começa dentro da gente, é uma coisa que está enraizada, uma coisa que passa pelo lugar de impostor, uma coisa que passa pelo lugar do charlatão, não é Uhum. uma coisa é, que passa por N lugares, né? Eu acho. Quando você fala desse lugar do charlatão aí, Vini, me lembra muito a coisa do dinheiro, inclusive, né? A coisa do cobrar, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar. Acho que a gente precisa falar de maneira geral, né? Cultura, Brasil, trabalhador, né? A gente precisa falar de dinheiro. A gente fala pouco sobre dinheiro, né? As crianças crescem ouvindo falar sobre, geralmente, né, sobre dificuldades ou sobre que tem que economizar, não dá para gastar, enfim, são muitas crenças relacionadas a dinheiro. E eu acho que nas profissões de cuidado não é diferente, né? Porque as profissões de cuidado e ajuda, né, tem essa imagem, né? Eu acho que cria-se uma imagem de como é que eu vou cobrar se eu estou ajudando, se a pessoa está precisando de ajuda, né? Então é meio que se relacionar com aquela figura do sacerdote que ouve, do conselheiro que escuta, mas eu vou cobrar para escutar, eu vou cobrar porque a pessoa não está bem, como é que eu vou cobrar, né? Então, eu acho que poder pensar nessa imagem do terapeuta, né, enquanto um profissional que constrói uma carreira, né, que não é. E eu acho que poder pensar, inclusive, nesse profissional terapeuta, que não se vê apenas como o profissional que atende, mas como o profissional dono da própria carreira, é necessário para que a gente saia desse lugar de alguém que está só acompanhando, está lado a lado com alguém, né? Porque a gente está lado a lado com alguém, a gente caminha junto nessa jornada, mas a gente caminha a partir de um lugar profissional. Não é um lugar de uma amiga que escuta, não é lugar de um amigo que aconselha, é um lugar de alguém que tem conteúdos, né, que estudou alguns anos, e continua estudando, precisa estudar diariamente, né? Então é esse lugar de profissional que autoriza a gente a cobrar, porque é uma profissão, né? Então quando a gente sai desse lugar de ajuda, né, eu acho que ajuda a gente a sair um pouco, né, desse dilema e desses complexos relacionados a falar de dinheiro, né? Acho que, para além disso, a nossa profissão, e aí eu estou falando da Bahia, porque eu não conheço, né, não conheço muito as outras realidades dos outros estados, mas o que eu percebo, né, por pesquisa empírica, né, uma coisa de conversar com uma pessoa e com outra, por acompanhar as BART há um tempo também, né, é que as pessoas que iniciaram na carreira de arte-terapeutas eram pessoas que a maioria, em grande parte, eram aposentadas ou tinham uma outra profissão que podiam manter a pessoa enquanto arte-terapeuta, né? Então, esse lugar do dinheiro também foi para a sacolinha da sombra, né? Então, acho que isso é uma questão da nossa profissão. Eu não sei como é especificamente na psicologia isso, mas percebo que a gente, Bahia, também tem essa questão cultural.
na minha turma, são poucas pessoas que realmente têm a arte-terapia como profissão principal. Eu vivo da arte-terapia, eu não tenho outra fonte de renda. Quantos na sua turma são assim? Quantos nas turmas? Eu acho que isso está aumentando, mas eu acho que isso daí faz diferença. Esse lugar do precisar construir, né, o próprio caminho por sustento, né? O dinheiro tem um outro lugar para quem precisa dessa profissão como sobrevivência. Eu acho que essa questão do dinheiro, além de também passar pela sombra coletiva, no quesito social, de uma forma mais ampla, né? A gente tem Uhum, uma uhum. opção muito negativa do dinheiro, como se ganhar dinheiro fosse errado, né? O dinheiro é uma coisa suja. Essas crenças que a gente tem, essas crenças negativas que a gente tem em torno do dinheiro, mas o que eu sinto, assim, em relação à arte terapia, essa dificuldade de cobrar, de se posicionar, passa muito por isso que você está trazendo, porque é uma profissão de ajuda. Então, às vezes, soa realmente como incompatível estar num lugar de ajuda e eu estar cobrando por isso. Não é a gente ver uma pessoa que está passando por uma situação bastante delicada, difícil, e eu vou cobrar dessa pessoa, a pessoa não pode pagar, e a gente querer abraçar, não é? O mundo e querer resolver esses problemas, passa também por uma coisa de descrédito pessoal, sabe? Que aí eu acho que já entra aquilo que a Uhum. gente falou atrás, que já entra mais um fator pessoal, de não se autorizar, de não se sentir profissional, de não assumir esse lugar, sabe? A gente precisa Uhum. assumir um lugar também assim que a gente está ocupando como arte terapeuta, por quê? Porque arte terapeuta, a gente fez a campanha no sábado, é uma profissão que exige uma formação. A gente investe, a gente passa anos estudando, a gente paga, a gente sabe que as mensalidades não são baratas, Uhum. não Uhum. é? Além das mensalidades, a gente tem que comprar livros, a gente tem que participar de oficinas para a gente conhecer os processos, conhecer os Sim, materiais. A sim. gente vai formando. Experimentar, né? Então, assim, é um investimento de vida. A gente não está num lugar de quem não está investindo, sabe? A gente está num lugar, a gente está investindo alto nesse lugar. Então a gente precisa também se posicionar. E assim, ó, nada contra ajuda, pelo contrário. Eu, por exemplo, na minha agenda, eu tenho um espaço que é para atendimento social. Mas para Uhum. Sim. aquilo, eu preciso viver da minha profissão. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu trabalhei, eu me formei, eu estudei, eu me dediquei, eu paguei pós, eu pago supervisão. Então, assim, eu preciso ganhar algo que eu me sinta confortável. E você, Uhum. como Uhum. terapeuta, né, a gente precisa saber que é uma profissão e que a gente precisa se colocar. Então, eu acho que essa coisa da sombra, ela vai atravessando várias esferas da vida do arteterapeuta, né? Uhum. Sim. Dentro dessa coisa do se enfeitar, eu vejo muitas pessoas assim também, buscando formações complementares. Eu tenho colegas, por exemplo, da minha época, né, que quiseram fazer cursos de coach, né, formação em coach, Uhum. formação em Uhum. neurolinguística. Nada contra fazer, se isso é o caminho da sua alma. Mas o que eu vejo são muitos arteterapeutas buscando formações complementares porque não se sentem capazes, porque não se sentem autorizados, porque não Porque se nem sentem, experimentaram muitas vezes, né? porque nem experimentaram, achando que o que capacita a gente a estar nesse lugar de terapeuta é uma coisa da ordem do intelecto, e não é. Uhum. É um Sim. prazer que passa pelo afeto, que passa pelo intelecto também, mas não é só isso. Passa por vários lugares e é construído nesse fazer, nesse movimento, não é? Uhum, com certeza, com certeza. Eu tô dando risada porque é, eu separei justamente aqui uma frase que fala sobre esse fazer, né? Sobre esse encontro. Que é justamente a gente vai, claro que a gente tem a formação para a gente entender a psicodinâmica, né, do cliente, para a gente entender as bases psicológicas, para a gente entender como é que vai usar os recursos, né, porque a gente não usa, a arte não é utilizada né, aleatoriamente, existe uma intencionalidade para o uso dos recursos, mas é no encontro que a gente é no encontro que vai se dar esse processo, né? E às vezes chegam clientes muito parecidos, né, com demandas muito parecidas, mas
a gente não vai fazer a mesma coisa com os dois, porque é do encontro, né, da conexão que se estabelece, que a gente realmente vai conseguir dar continuidade a esse processo, que a gente vai poder estar junto. Eu posso ler a frase? É de Por favor, leia. Queira ou queira, não. Se eu estiver disposto a fazer o tratamento psíquico de um indivíduo, tenho que renunciar à minha superioridade no saber, a toda e qualquer autoridade e vontade de influenciar. Tenho que optar necessariamente por um método dialético, que consiste em confrontar as averiguações mútuas. E eu acho que isso fala muito sobre sombra também, né? Mas isso só se torna possível se eu deixar ao outro a oportunidade de apresentar seu material o mais completamente possível, sem limitá-lo pelos meus pressupostos. Ao colocar-nos dessa forma, o sistema dele se relaciona com o meu, pelo que se produz um efeito dentro do meu próprio sistema. Então, é o encontro e a transformação, porque nos encontros o cliente sai transformado e a gente também se transforma a cada encontro, né? Este efeito é a única coisa que posso oferecer ao meu paciente individual e legitimamente. Então, acho que chega também na questão da honestidade, né? Ter as bases, né? Ter as técnicas, mas poder ir, né, disponível para essa mistura, entendendo o que é seu, entendendo o que é do outro, né, para poder sair dali, dessa mistura, né, sair, ter um processo verdadeiro, né? E aí é necessário que a gente se conheça, né, justamente para a gente ter cuidado nessa mistura, né? Para a gente poder recolher o que é nosso e deixar ele seguir com o que é dele. Porque essa coisa também do dinheiro, essa coisa de se sabotar no valor, se sabotar na profissão, passa muito pelo autoconhecimento, né? Então eu acho assim, tem uma coisa que é assim, ó, aquele tripé, né, Nara? Eu acho que aquele tripé que a psicanálise propõe, eu acho que é fundamental para qualquer prática terapêutica. Então eu acho que a gente tem que estar em terapia, e de preferência, terapia com arte-terapeuta, porque se nem você acredita, se você não consegue fazer, se você, né? Então como é que você vai querer que o seu cliente aceite? Fica uma coisa controversa. Não só pela questão do passar pelo processo, mas por uma questão política mesmo. Entende? De fazer arte-terapia com um arte-terapeuta, de se autoconhecer para estar nesse lugar, porque assim, quando a gente não se conhece, a gente vai querer realmente copiar padrões, a gente vai manter essa imagem idealizada de terapeuta dentro da gente, a gente vai se sabotar. Então eu acho que isso é muito importante. A supervisão, então eu acho que é importantíssimo que os arteterapeutas busquem a supervisão, não é? Troca experiências. E quando eu falo supervisão, para quem trabalha na clínica, mas quem trabalha em outras áreas, a consultoria, a troca de experiências, grupo de estudos. Ah, Vinícius, eu não tenho dinheiro para fazer uma supervisão. Monta um grupo de estudos, entende? E a formação constante. Se na minha formação eu tive dificuldade com a questão das psicopatologias, bora estudar psicopatologia. Se a minha dificuldade foi na área de materiais, de recursos, vamos estudar materiais e recursos. Eu preciso reconhecer também onde está a minha deficiência e investir nisso. Mas, sim, tem uma coisa que esse tripé eu acho que a gente precisa, mas fora isso, é a nossa autorização. Eu acho que o que a gente tem para oferecer para o mundo, eu já falei isso aqui, né? Eu já falei em outras lives, inclusive, eu acho que o que a gente tem para oferecer para o mundo é muito bonito. É muito simples. Eu gosto sempre de falar assim, por que eu escolhi a arte-terapia, né? Porque eu tenho muitos colegas que se formaram em psicologia e foram diretamente atender. Outros foram buscar formações de psicoterapia clássica e outros nem formação alguma fizeram. E aí muita gente me perguntava assim, mas por que você está fazendo arte-terapia? E aí a grande questão para mim é uma coisa muito pessoal, né?
eu já venho num contato com a arte desde cedo, e quando eu fui fazer a psicoterapia clássica, e aí quando eu fazia na faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar um arte terapeuta, um terapeuta, eu tinha que fazer o que a faculdade oferecia. Lá tinha uma psicóloga, eu fazia, eu sou eternamente grato, né? Porque vida de estudante, dureza sem grana, e era o que tinha, e sou muito grato. Mas eu sentia uma dificuldade, eu sentia que tinha alguma coisa ali que escapava, não por incompetência dela ou por incompetência minha em expressar, entende? Mas tinha alguma coisa que escapava. E aí eu fui para o instituto para fazer psicoterapia, a formação em psicoterapia. E aí quando eu vi essa aula, né, que foi Carla que deu, falando, ela mostrou um caso clínico e tudo mais, eu na hora assim eu tive certeza que era aquilo que eu queria para mim. E engraçado assim, a pessoa que deu a aula do curso de psicoterapia, maravilhosa, foi Ana Sueli. Amo a Ana Sueli, né? Se ela estiver vendo aí, não sei, um beijo, amo de paixão. Foi professora também em arte terapia. Mas, sabe quando aquela coisa te fisga? Então, para mim, ali foi completo. E quando eu fui fazer o processo, eu fui fazer terapia com arte terapeuta. Então, você se sente realizado. Então, a gente precisa bancar isso que a gente escolheu para o mundo. Tem que começar da gente. A gente precisa sair desse lugar. Eu acho que a gente tem que ter honestidade. E tendo a honestidade, a gente bancar e sustentar esse lugar que a gente está construindo. Sim, sim, muito bom te ouvir, né, Vini? E você falou aí, né, sobre a falta de exigência da gente enquanto aluno, né, fazer terapia com arte terapeuta. Tem alguns lugares do Brasil que pedem, aqui, acho que aqui em Salvador nenhum dos dois cursos pedem ainda, mas eu acho que é algo que assim, é importante que seja reavaliado, né, tanto em termos de, assim, de experiência para quem sai, né, porque para mim foi uma virada de chave quando eu experimentei, né, quando eu comecei a experimentar a arte terapia, então foram conteúdos borbulhando, né, mas também é uma questão política, como você falou, né? Ter essa possibilidade, né? Ter isso como possibilidade, não, ter isso como uma regra, né? Então, como é que alguém realmente vai poder falar deste lugar se nunca experimentou, né? Carla comentou aí, um pouco mais para cima, que nós somos o nosso próprio método, né? E eu acho que isso é muito lindo. E isso isso é liberdade, né? E muitas vezes a gente abre mão dessa liberdade da gente poder ir construindo o nosso método, né? Para se prender a caixinhas que enrijecem a gente, né? E faz com que a gente não tenha muitas vezes esse prazer em estar atendendo, que a gente não explore todos os nossos potenciais, inclusive, né? Já que a gente está partindo de um lugar limitado, né? E que limite também os processos, né? Então, eu acho que isso daí é importante da gente poder pensar, né? Como é que a gente pode ir para além das caixinhas que já foram construídas, né? E uma coisa que eu penso também, e aí, Vini, vamos pensar juntos isso, porque isso aí foi hoje de tarde que eu estava pensando, né? Eu me lembro Vamos que lá. quando a gente viu tipos psicológicos lá na minha turma, a maioria foi intuição com sentimento. Uhum. Então, assim, primeiro que a maioria é intro, intuição com sentimento. Aí quando a gente vai pensar nessa vida, aí assim, todo mundo acha lindo, é aquela coisa romântica, né? Não sei se na sua turma foi assim. Ah, é isso, né? É o tipo psicológico do terapeuta, eu tô no lugar certo. E assim, é maravilhoso realmente se ver nesse lugar, porque significa que a gente tem habilidades, características que possibilitam esse lugar de ser terapeuta, né? A escuta, o poder sentir através do que o outro está falando, enfim, né? E poder também, né, mergulhar para buscar as respostas, ruminar, perere parará. Mas quando a gente vai para a prática, a gente também entende, né, e eu acho que os tipos psicológicos é algo que a gente também corre um grande risco de se fechar em mais uma caixinha, né? É de se fechar nesse, eu sou intuição, né?
e sentimento, e tá ótimo, é disso que eu preciso. Mas enquanto profissional, na hora mesmo da ação, da realização, né, a gente precisa das características do pensamento e da sensação também. Então, significa sim, eu tenho isso mais preponderante, mas como é que eu faço para me aproximar disso, já que o objetivo é o equilíbrio entre né, entre esses tipos aí, né? Então, acho que ao longo da minha terapia, e eu acho que eu pensei nisso justamente por conta das terapias que eu passei, tem sido muito trabalhado isso, né? Tem sido muito trabalhado isso, porque a ação é algo necessário para um profissional autônomo, né? A gente não dá para ficar no consultório esperando o cliente chegar, né? Porque a minha grande fantasia era essa, que eu ia montar o consultório e que as pessoas iam indicar, né? E aí tomei um baque assim de, meu Deus, não, as coisas não estão acontecendo assim, então bora lá pra rua, né? E fui levando isso pra terapia, e aí a terapeuta foi pensando justamente junto comigo, né? O que é que estava na sombra e o que é que estava precisando ser trabalhado e integrado aí pra gente tentar equilibrar as coisas, né? Eu acho isso que você está falando fundamental, não só na questão assim da pessoa do terapeuta, mas porque assim, ó, quem vai trabalhar com alguns especializados que passaram nos concursos, teve um concurso em Minas, né? Teve um concurso, uma seleção agora também está tendo, eu acho, na Unimed, em Pernambuco. Mas fora isso, quem trabalha com arte terapia trabalha como autônomo. Então a gente vem muito com esse sonho, essa idealização, essa coisa da intuição maravilhosa, mas a gente está num mundo que é capitalista, que é real, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar impostos, e se um cliente te pede uma nota fiscal, e como é que você vai divulgar o seu trabalho? Você está inserido dentro de uma realidade que a gente precisa também se trabalhar dentro desse aspecto. Não é? Aí entra a função pensamento, aí entra a função sensação, né? Aí a gente a gente precisa também pensar nisso. Então, enxergar a arte terapia como um negócio. E parece assim que a gente está profanando o sagrado quando a gente fala isso, né? Para algumas pessoas, quando a gente fala isso, de enxergar a arte terapia como uma carreira, enxergar a arte terapia como um negócio, enxergar a arte terapia como uma empresa. Né? Quando eu desenvolvo o meu perfil Projeto Arte que Cura, ali é a minha empresa. Ali tem os meus cursos, ali tem os meus serviços que eu ofereço. Então, assim, a gente precisa olhar também para isso de uma forma mais mercadológica. Eu acho que a gente não pode vender a nossa alma, porque aí a gente estaria acabando com a nossa carreira, mas a gente precisa achar um ponto de equilíbrio das coisas, não é? Para a gente conseguir trilhar essa carreira e se libertar das sombras, né? Porque são muitas coisas que estão nessa sombra que acho que impedem a gente, né? Esse medo de empreender, esse medo de enxergar isso como negócio, de assumir essa carreira, né? São muitas coisas que eu acho que estão na sombra. De se expor, né? De se expor, exatamente. O medo de errar, como a gente falou no começo. São muitas coisas que estão nessa sombra. E a gente precisa se permitir e se autorizar a ser. Sem medo de ser feliz com o jeito. Quando eu me formei em psicologia, aí eu aluguei uma sala, né? Nara até fez um curso. Eu acho que tá perto de cair, viu? Não, falta 5 minutinhos ainda. Então beleza, vai lá. Vai para os finalmente. Tá eu bom. aluguei no centro comercial, Nara até fez um curso lá comigo. Sim, de chocolate, maravilhoso. E aí, no momento que eu saí da faculdade, eu me vi na obrigação de usar roupa social. Então, eu não tinha roupa social nenhuma, eu fui comprar roupa social e comecei a usar roupa social. E eu usava roupa social de manga, imagine, no calor da Bahia de Salvador. Chegava, às vezes, assim, em casa, pingando de suor. E aí depois você vai se autorizando, você vai trabalhando essa sombra, você vai vendo que aquilo não é você e que você não precisa fazer aquilo. Então passa também a enfeitar. Entende como esse sonho seu? Sim. São vários símbolos, né, diferentes que a gente vai desapegando ou não, né?
Então a gente começa a se desapegar e a gente começa a ser a gente. E eu acho, assim, se eu fosse deixar uma palavra para essa live, é a honestidade, sabe? A honestidade de ser quem a Sim. gente. E é isso que nos autoriza. Adorei a fala de Carlinha. Um beijo, Carla. Nós somos o nosso próprio método. Mas para a gente ser o Sim. nosso próprio método, a gente tem que ter muita honestidade com quem a gente é, com as nossas convicções, porque senão a coisa fica muito difícil. Ó, a gente tem 3 minutos. Eu vou pedir para você fazendo as suas considerações. Mas que Então, parece que cada vez que a gente conversa... Tá me ouvindo, Vini? Estou te ouvindo bem. Eu acho que toda vez que a gente conversa, a gente vai abrindo outras possibilidades para novas conversas, né? Porque é muita coisa para ser explorado, né? E é muito bom conversar com você também. Fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite mais uma vez das Bart. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, né? Em ler o que as pessoas estão escrevendo também. E assim, eu acho que para finalizar, eu vou trazer uma expressão que eu li no livro Ao Encontro da Sombra, que por sinal tem um capítulo falando sobre a sombra do profissional. Não fala do terapeuta, mas fala de maneira geral, e eu acho que dá para a gente se enxergar em alguns momentos ali. Né? E aí o que ele traz ele fala sobre os exploradores profundos. Ela, que é uma mulher que escreve essa parte. E aí ela fala assim: quando sabe-se explorar o rico potencial da sombra e usam para futuros êxitos, prolongam a vida do sucesso. Esse sucesso, a gente vai ter acertos, mas também a gente vai aprender com os desapontamentos, com os fracassos e com os sofrimentos. Então, é a gente poder ir entendendo quais são os contornos que a gente pode dar, né? Nesse se jogar, né? Os contornos que a gente pode dar nesse mergulho e nesses avanços e nessa jornada, né? Mas não deixar de ser exploradores profundos, né? Porque senão fica capenga, descompensado, né? E o o consciente precisa ter um equilíbrio. Então, eu acho que é isso. Vamos ser exploradores profundos, com cuidado, com borda, com terapia, mas vamos explorar o que a gente tem de bom aí, gente. Pessoal, olha, muito obrigado. Eu quero fazer um convite antes da gente encerrar a live, muito especial. Na semana que vem, Selma Ciornai vai estar aqui com a gente. Maravilhosa. Maravilhosa. dela na formação, né? Selma Ciornai é Gestalt terapeuta e ela faz um trabalho belíssimo em arte terapia transgeracional. Então ela vai estar falando com a gente, o tema dela vai ser criatividade em tempos de pandemia. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Então já quero convidar todos vocês a estarem aqui com a gente. Quero agradecer muito a Nara por ter topado esse convite mais uma vez e dizer assim do nosso desejo. O nosso desejo é que a gente viva de arte terapia. Sabe? Sim. Que a gente não precise mendigar com outras profissões. Você é muito bela para você estar mendigando em outros lugares. Então acredite, seja você mesmo, seja honesto, acredite em si mesmo. E que precisar das Bart, precisar de mim, que precisar de Nara, a gente está aqui, não é? Com certeza. Essas discussões e levar isso à frente. Não é, Nara? Sim, sim. Muito obrigada, Vini, mais uma vez. E obrigada a essa galera que acompanhou aí fielmente a gente e compartilhou. Né? Muito obrigada, galera. Ó, eu vou pedir ao pessoal que está assistindo a live para fazer um print aí da tela. Eu estou começando a fazer isso desde a live passada. Eu vou pedir a vocês para printarem essa tela e postem no stories de vocês. E marquem as Bart, que as Bart vai divulgar a todos vocês. É uma forma também de estar incentivando. Então, Nara, o sorriso do print, vamos lá? Pronto, até eu já dei print aqui. E aí você coloca no seu story e você salva lá e marca as Bart, que a gente vai divulgar nos nossos stories. E eu peço a vocês também que sigam as pessoas que estão ali, que divulgaram, né, que vão estar nos stories. Ó, 30 segundos. Muito obrigado, gente. Gratidão. Uma alegria estar aqui com vocês. Espero vocês na segunda-feira para a nossa live com a Selma Ciornai. Até. Até. Um beijo. Beijo.
Tchau. Tchau.